Olá, nessa aula iremos tratar de ondas eletromagnéticas em meios materiais. Então a pergunta que nós podemos fazer é: como se comporta uma onda eletromagnética em um meio material com características μ, epsilon e sigma? Lembrando que o epsilon e o sigma, ou seja, a permissividade dielétrica e a condutividade, podem ser englobadas em uma única quantidade aqui que é chamada permissividade dielétrica complexa do meio. Então nós temos a condutividade e o epsilon mesclados aqui nessa quantidade, onde a condutividade entra como parte entra na parte imaginária, tá certo? Então nós temos em qualquer situação que resolver uma equação de ondas, o que nos leva a essa constante de propagação K, ela depende da frequência, né? É constante no tempo. Então nós temos que resolver essa equação aqui, vem da relação de dispersão, ômega raiz quadrada de μ vezes o epsilon complexo. Em meios materiais ferromagnéticos, por exemplo, o μ também pode ser uma grandeza complexa, então você teria um produto de dois complexos aqui, né? E quando você extrai a raiz, você encontra uma parte real e uma parte imaginária, tá? A impedância no meio também pode ser calculada através da razão entre essas duas coisas aqui, a permeabilidade magnética e a permissividade dielétrica complexa. E nós precisamos realmente enfatizar esse fato. O K é uma função de ômega e o Z é uma função de ômega. Então eu posso caracterizar de fato o material numa dada frequência por estas duas quantidades aqui, né? O K e o Z, que são dois números complexos. Então, cada um deles tem parte real e parte imaginária. Quando a gente olha para a onda plana uniforme, veja só, nós temos o campo elétrico, como função da posição e do tempo, é um vetor constante, é zero, que indica a polarização e a magnitude do campo. O termo de fase, onde entra a constante beta e a direção de propagação, obviamente na frequência ômega, tá? E o termo de decaimento exponencial, onde você tem a constante alfa, que vem aqui, ó. Então, tem um termo de fase. Esse aqui é o termo de fase. Aqui nós temos a fase. E aqui nós temos a atenuação. Então, vamos escolher uma situação aqui. Isso, para um n qualquer arbitrário no espaço, você vai ter a onda sendo atenuada na direção de n, tá? Então, você poderia mudar o sistema de referência de tal maneira que esse n fosse, no novo referencial, o eixo z, tá? Então nós vamos adotar o n igual a z para não perder de vista o que é relevante aqui na análise desse problema. Também o vetor constante aqui é pouco relevante para a análise do que acontece com a propagação em meios lineares isotrópicos e homogêneos. Então nós vamos considerar uma polarização linear sem prejuízo para a análise, tá? Então considere o seguinte aqui, considere E0 vetor igual, vetor E0 igual uma constante na direção de x, certo? Essa constante na direção de x é real positiva, então E0 pertence aos reais positivos, tá? Então pertencente aos reais positivos, qualquer amplitude real positiva. Outra coisa que a gente vai fazer, o n, direção de propagação, é a direção z. Então você note que n.r vai te dar o quê? 0, 0, 1, que é o vetor n, só tem componente 1, 1 de magnitude na direção de z. Produto ponto com o vetor posição, x, y, z, isso aqui naturalmente dá simplesmente z, né? 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z dá simplesmente z. Tá? Então nós podemos escrever a solução da seguinte maneira. Não perca de vista essa expressão e essas duas aqui. Nós vamos utilizá-las para fazer análise dos meios materiais. O que nós vamos ter para a onda plana uniforme? Nós vamos ter a seguinte solução. O vetor elétrico vai ser só uma componente x, portanto, eu vou escrever assim, ó, EX, tá? EX. Se quisermos colocar forma vetorial aqui, E, que depende de Z e T, nesse caso, será E0 na direção de x,
E elevado a I ômega t menos beta z e na menos alfa z. Então note que o campo elétrico ele propaga em z e nessa direção ele vai sendo atenuado, né? E o campo magnético, nesta circunstância, ele é dado pelo seguinte, olha, se você fizer o produto vetorial de N com o vetor elétrico, você vai ter AZ vetorial AX, que a gente sabe que dá AY, então isso aqui vai dar E0 dividido pela impedância Z do meio material, então isso é função da frequência, beta é função da frequência, alfa é função da frequência, X vetorial, o Z vetorial X vai dar a direção de Y. Então, claro, né, os dois são ortogonais entre si e ortogonais à direção de propagação. E o termo de fase e atenuação passa a ser exatamente o mesmo. Tá? Então, olha só, essa é a solução que a gente está buscando. Deixa eu tirar esse Z daqui e colocar ele para cá, para não ficar confuso aqui, igual o Z lá. Então, essa é a solução que a gente está buscando. Tem um detalhe, tá? Eu posso expressar a impedância do meio na forma módulo e uma fase. Módulo e fase da impedância. Tá? Então, eu tenho módulo e fase. Essa expressão, então, me permite escrever que o campo magnético ele vai ser assim, ó, E0 dividido pelo módulo da impedância do meio, certo? Na direção de Y, é um campo magnético na direção de Y, exponencial de I ômega t menos beta z. Como esse número está escrito como positivo e ele está dividindo, eu posso jogar ele para cima subtraindo, né? Tem exponencial dividindo aqui, né? Dividido pela exponencial. Eu passo esse exponencial, o argumento para junto dessa exponencial é o menos aqui, né? Que é o equivalente a multiplicar pelo complexo conjugado desta exponencial em cima e embaixo. Então ela desaparece do denominador aqui e vai aparecer o sinal trocado lá em cima. Tá? Então vejam só, num meio material qualquer, o campo magnético ele está na mesma frequência, propaga na mesma direção, com as mesmas constantes alfa e beta, só que ele pode estar defasado do campo elétrico por um valor θz. Tá? Ele está atrasado no tempo. Você faz um deslocamento para frente do tempo da função, onde esse delta de atraso aqui, claro, né, ele seria ΔT, ômega ΔT igual o valor de fase da impedância, o que corresponderia a um atraso que é dado por fase da impedância dividido por ômega. A gente sempre precisa lembrar que fase é atraso. Claro, atraso ou se você tiver eventualmente um valor θ negativo, você estaria adiantando, né? Talvez em algum material exótico, sei lá, o que poderia acontecer. A gente tem que fazer as contas aqui, então, mas a princípio, se você colocar dessa maneira aqui, né, isso aqui seria um deslocamento temporal, vamos chamar assim, deslocado temporalmente. Então, o campo elétrico e o campo magnético não estão em fase. Essa é a primeira consideração importante. E H não estão em fase. Geralmente. Tá? De forma geral. Estarão em fase se a impedância é real. Se a impedância é real, tudo bem. Até melhor colocar da seguinte forma. E H não estão em fase se Z é complexo. Se esse Z aqui é um número complexo, se a impedância do meio é um número complexo, ok? Pois vamos lá. Então, tenha isso em mente. Se você fizer a conta do vetor de Poynting, demonstre isso aqui, ó. O S médio, meio da parte real de E vetorial H, vai produzir o seguinte, olha. O módulo do E0, que no nosso caso a gente está assumindo real, mas tudo bem, suponha que fosse um complexo, você teria o módulo do E0 ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo da impedância no meio, ok? Módulo da impedância no meio. O cosseno desta fase, cosseno do θz,
na direção Z, que é a direção de propagação desta onda. Tá? Você vai multiplicar vetorialmente esses dois, você vai ter módulo de E0 quadrado, x vetorial y é Z. Posso escrever o campo magnético nessa forma, então esse termo de fase compensa aquele termo de fase, mas não compensa o fator N menos I θ Z, cuja parte real é o cosseno. E detalhe, né? Esse produto dessas duas quantidades aqui, ó, te dá um fator E elevado a menos 2 alfa Z, na direção de Z. Tá? Então, esse é o resultado para o vetor de Point. Então, no meio material, você vai ter o campo sendo atenuado por um fator alfa e a densidade de potência cai 2 vezes mais rápido com a distância, né? Através desse coeficiente alfa. Tá? Então, tenha em mente essas soluções. O que a gente vai dizer a respeito de algumas características aqui? Eu posso definir sempre aquela ideia, né? Comprimento de onda e fase, né? Então, fase, a fase do campo. Fase. Φ para o campo elétrico é uma função de Z e T, nesse caso. Poderia ser função de X, Y, Z e T, no caso geral, mas as conclusões não mudam muito. Você tem o quê? Ômega T menos beta Z. E aí mais se for para o campo magnético, mais esse termo que não afeta em nada a propriedade. Então, vou somar aqui um valor φ0, digamos assim, que é simplesmente uma fase constante. Então, esse é um termo de fase constante. Para o campo magnético seria esse valor. Para o campo elétrico poderia ser zero, mas eu poderia também tratar o E0 como um complexo. Então, módulo de E0 e na fase do E0 e na I fase do E0, teria uma fase global aqui. Tá? Então, veja só. Do termo de fase, eu posso tirar as propriedades de velocidade de fase, de tal maneira que, para que um observador acompanhe um plano de fase constante, ou seja, dφ igual a zero, ele terá que se deslocar com velocidade v. Terá que se deslocar com velocidade vp. Esse P aqui é indicativo de fase, tá? Esse P vem do inglês phase, ok? Tá? Então, olha só, esta velocidade de fase, ela é simplesmente dada. Se você fizer assim, ó, dφ igual a zero, porque eu quero acompanhar um plano de fase constante, eu vou acompanhar um dos planos dessa onda que está se deslocando de tal maneira que a fase para mim seja sempre zero, ou seja sempre π sobre 2, ou seja sempre o valor que eu escolher, ok? Então o ΔΦ para mim tem que ser zero, não pode variar a fase que eu estou acompanhando. Esse aqui é o termo de fase. Eu vou ter o quê? Ômega dt, ou ΔT, se você preferir, menos beta dz, mais a variação do φ0, mas isso aqui é uma constante, então esse cara aqui, naturalmente, esse cara aqui é zero, tá? Porque a variação de uma constante é zero, da onde eu tiro uma equação dz sobre dt, ou seja, quanto eu tenho que andar em dz depois que à medida em que transcorre um intervalo ΔT, para que a fase não mude, ou seja, eu quero que essa conta dê sempre uma constante. Se variar o t, eu tenho que andar em z. Quanto? Um ΔZ sobre um ΔT vai me dar a velocidade de fase, com que a fase anda, com que um plano de fase constante anda. E isso aqui, simplesmente, se você olhar bem, vai dar ômega dividido por beta. Então, esse cara aqui é a velocidade de fase. Tá? Outra coisa que a gente pode... Isso aqui é válido, independente se a onda está propagando em Z, que eu usei Z porque é mais fácil deduzir a equação. Tá? Mas é a velocidade na direção n, portanto, é a menor velocidade
necessária para você acompanhar uma fase constante. É claro que um observador poderia ficar também se movendo em cima do plano, o que não faz nada, já que a onda é uniforme em cima do plano. Tá? Então, da fase eu tiro a velocidade de fase, e outra coisa que eu tiro é o comprimento de onda. Comprimento de onda vai ser simplesmente o lambda, né? Lambda é a menor distância entre dois planos sucessivos cujo módulo do delta de fase, tá? Ou seja, a fase calculada em z mais lambda no mesmo instante de tempo t, menos a fase calculada num determinado z e num determinado t em módulo, é igual a 2π. Então não importa se você pega um plano adiantado ou atrasado, a distância de um plano para frente ou de um plano para trás é o lambda, desde que a diferença de fase entre esse plano de referência e o plano que está para trás ou para frente seja 2π. Tá? Porque você tem a periodicidade de um cosseno ou de um seno no espaço. Tá? Então, se você fizer essa conta aqui, olha, veja só, você vai ter aqui, ó, ômega t é no mesmo instante de tempo, menos beta z menos lambda, z mais lambda ou menos lambda, tanto faz, né? Porque posso ir para frente e para trás. Beta vezes z mais lambda, ou seja, estou calculando a fase em um z mais lambda no mesmo tempo, mais o φ0, que é uma constante simplesmente, menos ômega t, ou seja, a fase calculada em z e t, menos beta z, mais φ0, isso tudo tem que dar em módulo 2π. Tem que dar 2π em módulo. Então veja só, esse fator aqui cancela aquele, o beta vezes z cancela o beta vezes z, o φ0 cancela o φ0, e sobramos então em módulo, né, menos beta lambda é beta lambda, em módulo, igual a 2π. Então daqui nós tiramos beta vezes lambda igual a 2π. Tá? Da onde você tira como conclusão beta igual a 2π dividido pelo lambda, ou seja, é a parte real do K, daquela quantidade complexa K que me permite calcular o comprimento de onda, lambda, no meio material. Tá? Então, o beta está associado ao inverso do lambda. E, portanto, o beta é uma frequência angular espacial. Tá? Então, normalmente, a quantidade beta, que é da fase, que aparece na fase, beta é chamada de constante de fase. E ela é medida em radianos por metros. Essa é a constante de fase. E ela é 2π sobre lambda. Ok? Bom, então, dito isso da fase, nós podemos ir para o próximo item aqui. Então, guarde bem, beta é 2π sobre lambda. Vou deixar anotado aqui. Beta igual 2π dividido por lambda. Velocidade de fase é ômega sobre beta. Tá? Ou seja, é o lambda F. Esse aqui vai dar o lambda F. Se você lembrar que ômega é 2π vezes F e o beta é 2π sobre lambda, isso aqui vai te dar a famosa relação lambda vezes F. Tá? Então, velocidade de fase é essencialmente lambda vezes F. Aí nós temos uma outra parcela aqui, que é o termo de atenuação. E elevado a menos alfa z. Tá? Então, esse termo aparece no campo. No point, ele aparece como menos 2 alfa z. O pointing cai mais rápido. Né? Porque é produto, os dois campos estão caindo. Né? Produto de E com H. Então, daqui nós tiramos uma quantidade chamada comprimento
de penetração de campo. Tá? Eu vou chamar esse cara de delta. Também pode ser chamado de profundidade de campo. Tá? Profundidade. Comprimento de profundidade ou simplesmente profundidade de campo. Tá? Então, é a distância menor distância, né? Distância de um plano para outro, é a distância para a qual o campo cai. Qual campo? O campo elétrico ou magnético, os campos, né? Os campos, qualquer um deles, caem, portanto, caem a um valor de 1 sobre E. Se você fizer a conta, isso aqui é aproximadamente 0,37, né? 30 e uns quebradinhos aqui, vou colocar aproximado isso. Ou seja, o valor de magnitude do campo à medida que propaga, ele começou em uma unidade de campo, seja lá 10 volts por metro, ou se for campo magnético, não sei quantos, enfim, começou, eu vou chamar de 1. A distância para o qual ele vai andando e vai atenuando, a distância para o qual ele chega em 37, aproximadamente, 37, 1 sobre E para ser exato. Tá? 1 sobre E do valor inicial, que era 1, esse é a distância chamada de profundidade de campo. Note que a densidade de potência vai com o quadrado disso aí. Então você vai ter a densidade de potência, o Poynting, vai ter chegado lá a 0,15. Né? Então é quadrático. Né? Se fosse 0,4, você teria 0,16, mas é 0,37. Então dá 0,15, alguma coisa assim. Tá? Então é a distância para a qual os campos caem a 1 sobre E do valor no plano tomado como referência. Do valor dos campos no plano, né? Como referência, ok? Então veja só, o campo elétrico em módulo, tá? Para o qual o módulo, é melhor colocar assim, o módulo dos campos. Tá? Então veja só, o campo elétrico, a gente sabe que nesse problema ele é dado assim, ó, E0. Então, se fosse direção N, seria tomado no eixo N essa distância. Mas aqui é o nosso eixo Z, então a distância em Z. E0, E elevado a I ômega T menos beta Z, é o termo de fase, E elevado a menos alfa Z, que é o termo de atenuação na direção de Z, na direção de X, desculpa, é o campo elétrico. Posso fazer a mesma conta para o campo magnético se eu tomar o módulo do campo elétrico, tá? Como função de Z, vai ser só função de Z a partir desse momento, porque esse exponencial em módulo é 1. Eu vou ter o módulo do E0, que no nosso caso aqui é simplesmente E0, E elevado a menos alfa Z. E isso aqui significará E0 E elevado a menos alfa Z no nosso problema, tá? Porque nós tomamos E0 real para E0 real. Se ele fosse complexo, seria o módulo dele, tá? Então, para E0 real, seria isso aí. Então, olha só. O campo, o módulo do campo em um Z mais um delta, tá? Ele vale 1 sobre E, e eu posso escolher qualquer plano Z, qualquer valor de Z que eu queira, mais um delta, seja, mais uma distância delta a partir daquele Z, o campo vai cair a 1 sobre E de quem? Do valor do campo calculado em Z, nesse caso aqui. Então daqui eu tiro uma equação muito simples. Note que aqui eu vou ter E0 exponencial de menos alfa Z mais delta, na primeira parte, igual E elevado a menos 1, 1 sobre E, E0, E elevado a menos alfa Z. Então note que o E na menos alfa Z e o E0 cancelam, eu vou ficar com uma equação que me diz E elevado a menos alfa vezes delta
igual a 1. E isso aqui implica igual a E na menos 1, desculpa, igual a E na menos 1. Igual a E na menos 1. Então isso aqui implica alfa vezes delta igual a 1, o que implica delta é o inverso de alfa. Tá? Então outra propriedade aqui, delta inverso de alfa. Esse alfa é chamado de constante de atenuação. Tá? Alfa é a constante de atenuação. E é medido em, se você quiser, Nepper por metro. Em algum lugar eu falei que quando você tem exponenciais ou funções transcendentais, o argumento tem que ser totalmente adimensional. Mas quando você tem exponenciais com um argumento puramente real, você pode chamar a unidade do argumento de Nepper, que é uma unidade fictícia. Vem de logaritmo neperiano, né, logaritmo natural, que é da onde você tira os valores aqui do ln. Se eu quisesse saber quanto é o argumento para um determinado valor da exponencial, eu teria que tomar o ln. Mas é Nepper por metro, ou metro menos 1, se você preferir. Assim como o beta é medido em radianos por metro, e o radiano é fase, né? Também adimensional de fato. Tá? Então você teria esta propriedade aqui, delta igual ao inverso de alfa. Então, dito isso, o que nós precisamos entender nos meios materiais é ver como é que as ondas se comportam em determinadas circunstâncias. Se nós pegarmos a parte real, tá? Veja só, eu vou mostrar só o campo. Não, dá para mostrar a onda completa aqui. Olha só, se nós tivermos o campo elétrico EX igual a E0, E elevado a I ômega T, menos beta Z, tá? E na menos alfa Z na direção de X, e o campo magnético é um HY que vale E0 sobre o módulo da impedância, E elevado a I ômega T, menos beta Z, menos a fase da impedância, E na menos alfa Z na direção de Y, eu posso fazer aquele mesmo gráfico que a gente fez para a onda plana uniforme no vácuo. Então eu posso plotar assim, olha, EX, HY como função de Z. Tá? O que vai acontecer nesse tipo de propagação aqui? Tá? Se eu tomar o plano Z igual a zero como referência, eu vou ter um campo com magnitude E0 aqui. A parte real, tá? Partes reais aqui. Parte real em t igual a zero. T igual a zero. Essa solução aqui vira cosseno de ômega t. Então, parte real, o EX em t igual a zero para todo z, vai virar o quê? E0, um cosseno de beta z, e na menos alfa z. E o campo magnético, função de z em zero, vai virar E0 sobre o módulo da impedância. Então, a magnitude aqui nesse eixo vai ser E0 dividido pelo módulo da impedância, essa é a referência de amplitude, cosseno de beta z menos, ou mais, né? Ou mais θ z, e elevado a menos alfa z. Tá? Então, veja só, o campo elétrico, ele está começando, vou pegar como referência o z igual a zero aqui, ele está começando em E0, ele oscila com frequência espacial beta, mas ele decai com uma constante alfa. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? O campo vai ficando cada vez menor. Se você pegar a distância desse pico, que é menor para esse aqui, você tem o lambda. Mas você tem em cima disso aqui, você tem um decaimento exponencial. Tá? E esse decaimento exponencial aqui é dado pelo E na menos alfa Z. Tá? E a distância para o qual o valor cai de E0 para 1 sobre E0 em módulo, né? Digamos que fosse aqui, ó, nessa posição, isso aqui é o delta. Então, mais ou menos, tá? Na minha figura, digamos que aqui é o 0,37, mais ou menos daqui até aqui, ó, tá? Eu teria o delta. E daqui até lá,
eu teria o lambda. E o campo magnético faz o quê? A mesma coisa, só que ele está um pouquinho adiantado espacialmente se eu tomar o θz como positivo. Então o pico acontece um pouco antes e ele está aqui, ó. Eu não vou conseguir desenhar muito bem isso, mas entendam que ele está decaindo também. Ele também está decaindo e é um pouquinho adiantado aqui espacialmente falando. Então veja só, você vai ter o campo elétrico da onda. Esse campo elétrico ele vai ficando cada vez menor à medida em que propaga. E o campo magnético ele começa com amplitude um pouco adiantada, aí depois ele inverte, mas na essência ele também está sendo atenuado. Minha figura não ficou muito boa, mas a ideia é essa, tá? Tem lambda definido de pico a pico para o campo magnético, é o mesmo lambda e tudo mais. É isso que acontece no meio material. A onda vai sendo extinta, tá? Ela vai sendo absorvida. Por que ela está sendo absorvida? Porque o campo eletromagnético está transferindo energia para as cargas presentes. Se você tiver uma condutividade mínima lá, ela vai apresentar cargas livres nesse meio material. E aí você vai ter transferência da energia do campo para a energia mecânica, vibracional, de qual natureza for, das partículas, do meio, né? Modos do meio. Então você está entregando energia para o meio material. O meio material está aquecendo, eventualmente, tá? Então o meio está aquecendo, alguém está entregando essa energia. Quem que é? É a onda que vai sendo extinta à medida que vai entrando para dentro do meio material. Ok? Bom, vamos lá. Vamos agora caracterizar alguns tipos de materiais específicos. Algumas situações específicas. Meios. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar, a relação sigma dividido por ômega epsilon é uma relação muito importante e ela é conhecida como tangente de perdas. Eu vou usar a letra delta que todo mundo usa, mas vou colocar um subíndice P. Esse delta aqui é um argumento adimensional, tá? Isso aqui não é o mesmo que esse delta. Aquele delta lá é chamado de essa quantidade sigma dividido por ômega epsilon é a tangente de perdas. Tangente de perdas. Mas o que vem a ser essa relação sigma por ômega epsilon? Que aparece exatamente aonde? No epsilon complexo, que é onde a gente vai ter que mexer para calcular as propriedades do meio. Tem isso aqui, ó. Se eu colocar um epsilon em evidência, eu vou ter epsilon vezes 1 menos i sigma dividido por ômega epsilon. Aquela quantidade lá é a tangente de perdas. O que essa quantidade aqui me diz? Tá? Ela é uma medida da razão entre corrente de condução e corrente de deslocamento. Tá? Veja só, se você tem aquela ideia dos meios que a gente está considerando aqui, lineares, isotrópicos e homogêneos, o J de condução, o J simplesmente, que a gente chama simplesmente de J, vale sigma E. Tá? O J de deslocamento é igual à derivada do vetor D em relação ao tempo, mas isso aqui no regime harmônico vale I ômega por causa da derivada temporal, epsilon E. Tá? Então, uma relação no regime harmônico. Então, se eu fosse olhar simplesmente para uma componente, digamos Jx igual sigma EX, e o JD, e o JDX, esse aqui desculpa, o J de condução X, componente X, e o J de deslocamento X, eu teria I ômega epsilon EX. Se eu fizer a razão entre essas duas coisas, na verdade o que eu estou olhando é uma coisa assim no plano complexo, olha. Eu poderia dizer que o J de condução
está aqui. Aí tanto faz o que você vai querer definir, né? Mas o J de condução estaria aqui para, por exemplo, um instante em que você está olhando. Você poderia ter arbitrariamente isso aqui no plano complexo, mas vamos assumir, por simplicidade, que o EX aqui, nessa posição, em t igual a 0, z igual a 0, é simplesmente real. Então, o Jx vai te dar o J de condução. Vai te dar o J de condução como uma quantidade real. E aqui você teria o J de deslocamento, porque se esse cara é real puro, esse aqui vai te dar um imaginário. Tá? Então, imaginem, por exemplo, o EX. Tá? EX, ele vale para nós E0, E elevado a I ômega t, menos beta z, E na menos alfa z. Se você pegar aqui EX em 0, 0, ou seja, na origem, você vai ter simplesmente E0, que por nossa convenção é um número real puro. Tá? Então, na origem, tá? Isso aqui na origem vai me dar sigma E0, na origem, em 0, 0, tá? Na origem. Origem de tudo. E esse aqui vai dar I ômega epsilon E0. Tá? Então, da mesma forma, na origem. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O J de condução ele vai ter um valor sigma vezes E0. E o J de deslocamento é um imaginário puro que vai ter amplitude no eixo dos imaginários. Tá? Então, aqui a verdade aqui seria o real da corrente, o real do J total. J total, representação complexa, aqui o imaginário do J total, tá? Que nesse caso é só deslocamento, e nesse caso é só condução, por causa da escolha. Se você fizesse diferente, você teria uma defasagem de 90 graus, por conta desse imaginário aqui, e você poderia calcular o ângulo entre eles. Mas basicamente, veja só, esse número que multiplica o JD, o E0 aqui, é ômega epsilon vezes E0. Então você pode definir aqui, ó, um vetor no plano complexo que nesse instante de tempo, nessa posição em Z, seria um vetor assim, ó, sigma mais I ômega epsilon vezes E0. Tá? Agora, qual é esse ângulo que está bem aqui, ó? Esse ângulo é definido a partir dos imaginários aqui nesta minha abordagem. Esse ângulo é o ΔP. Tá? O ΔP vem a ser quem? O cateto oposto, sigma vezes E0, dividido pelo adjacente nesse ângulo, que é ômega epsilon vezes E0, e que vai dar exatamente sigma dividido por ômega epsilon. Então, a tangente de perdas nada mais é do que uma medida da razão entre a corrente de condução e a corrente de deslocamento naquele meio material. Ok? Então, podemos anotar isso aqui também, a tangente de perdas. Sigma dividido por ômega epsilon. Pois bem, essa relação ela é muito importante para definir certos extremos de comportamento. Tá? Então, o primeiro extremo de comportamento, primeiro caso, meios dielétricos, nem precisa ser um dielétrico ideal, tá? Desde que ele seja de poucas perdas, ou meios de poucas perdas, se você quiser colocar poucas perdas, se você quiser colocar dessa forma, tá? Meios de poucas perdas, esse tipo de meio material ele satisfaz a seguinte condição: sigma por ômega epsilon é muito menor que 1. Que significa que o módulo da corrente de condução de carga é sempre muito menor do que o módulo da corrente de deslocamento nesse tipo de meio material. Tá? É isso que você está dizendo. Você está dizendo que o sigma módulo de E é muito menor do que o módulo de I ômega epsilon E, que é a corrente de deslocamento. Da onde a gente tira isso aqui? Ó. Ou seja, você está dizendo que esse material tem uma tangente de perdas muito pequena, tá? Muito pequena. Agora, por que esse cara tem essa conotação de tangente de perdas? Vamos ver. O que eu preciso fazer para qualquer meio material? Calcular o K e a impedância. K
vai ser ômega, raiz quadrada de mi, epsilon complexo. Vou expressar o epsilon complexo daquela maneira. Epsilon vezes 1 menos I sigma dividido por ômega epsilon. E isso aqui vai produzir para a gente a parte real e a parte imaginária, ou seja, a constante de fase e a constante de atenuação, depois que fizermos essa conta. Então, esse K nós podemos escrever assim, ó, ômega raiz de mi epsilon raiz quadrada de 1 menos I sigma dividido por ômega epsilon. Aqui nós podemos fazer uma aproximação, tá? Essa aproximação, ela me diz o seguinte, que cada vez que você tiver raiz quadrada de 1 menos um número A qualquer, tá? Isso aqui é aproximadamente 1 menos A sobre 2. Tá? Se você calcular a raiz cúbica, 1 sobre 3, a raiz quarta é 1 sobre 4 e assim vai. Tá? Mas na raiz quadrada é meio desta quantidade A, onde módulo de A para módulo de A pode ser complexo esse A, muito menor do que a unidade. Tá? Faça um teste, tire a raiz quadrada de 0,9. A raiz quadrada de 0,9 é a raiz quadrada de 1 menos 0,1. O seu A é 0,1, é 1/10 de 1. Tá? E você vai encontrar a raiz aproximadamente dada por 1 menos 0,1 sobre 2, que é 0,05. Então você vai ter algo como 0,95. A raiz quadrada de 0,9 é aproximadamente 0,95. Então, essencialmente, essa aqui é uma boa aproximação quando esta quantidade, ou seja, a condutividade do meio é pequena comparada com ômega epsilon. E aí nós vamos ter ômega raiz de mi epsilon vezes 1 menos I, imaginário aqui, né? Imaginário, sigma dividido por 2 ômega epsilon. Tá? Naturalmente, daqui eu tirei o valor de beta, que vai ser dado como ômega raiz de mi epsilon, e eu tirei a quantidade alfa. A quantidade alfa, nesse caso, vai ser, ó, nota, o ômega cancela, a raiz de mi epsilon, eu posso jogar esse epsilon aqui para dentro, então você vai ter assim, olha, sigma sobre 2, raiz quadrada de mi sobre epsilon. Essas são as duas quantidades envolvidas aqui. E nós podemos trabalhar um pouco mais com isso aqui. Tá? Veja só, nessa circunstância, tá, você pode perceber também, ó, que como a parte real e a parte imaginária estão multiplicadas pelo mesmo fator, ômega raiz de mi epsilon, a parte real do K, que é o beta, é proporcional a 1, e a parte imaginária do K, que é o alfa, é proporcional a um número muito pequeno, ele já era pequeno, dividido por 2 é menor ainda. A condição para dielétricos de poucas perdas, condição alternativa, é beta muito maior, constante de fase muito maior do que a constante de atenuação. Tá? Então você tem isso. No K tem uma parte real e uma parte imaginária. Significa, a onda propaga muitos lambdas, né? Porque se você escrever isso aqui assim, ó, 2π sobre lambda, muito maior do que 1 sobre delta, já que o alfa e o delta, o beta e o lambda se relacionam daquela maneira, isso implicará ainda que delta, o comprimento de penetração de campo, é muito maior do que 1 lambda. Se você quiser ser totalmente preciso, do que 1 lambda sobre 2π. Tá? Mas como isso aqui é uma condição de muito maior, é muito maior do que lambda. Tá? Então, toda vez que você tiver um meio material onde a onda propaga, ela vai sofrendo atenuações pequenas, é um meio de poucas perdas. Por exemplo, num vidro, tipicamente, se sua distância é da ordem de centímetros, e que é uma espessura de um vidro, aí, um vidro comum, e você estiver operando na frequência do visível, o lambda é da ordem de micrômetro, menor que micrômetro, você pode perceber que um vidro transparente, a onda quase não é atenuada lá dentro, ela passa. A atenuação típica aí ainda tem efeitos de reflexão e tal,
vai te dar um alfa lá na ordem de ou seja, o delta, na verdade, desculpa, em centímetros, o campo é atenuado, vamos colocar dessa forma, em alguns centímetros de propagação dentro desse vidro, a atenuação é da ordem de 1 ou 2%, ou seja, não é aquele 30 e... O campo não atenuou 60 e poucos por cento para chegar no 0,37 ainda. Tá? Então, é um material de poucas perdas e que, claramente, né, delta da ordem de centímetros e lambda da ordem de micrometros. Então, você tem delta muito maior que lambda. É um meio de poucas perdas. Mas quem faz o meio ser de poucas perdas? A condutividade ser pequena. Tá? Isso implica que você tem que ter uma condutividade pequena. Tá? Rigorosamente falando, do ponto de vista eletromagnético, esta é a condição que tem que ser satisfeita. O sigma, razão com ômega epsilon muito menor que 1. Eventualmente você vai progredindo na frequência e aí o material tem algum comportamento do epsilon com a frequência e tal, o comportamento pode mudar, pode chavear para outro. Tá? Então isso aqui tem que ser calculado frequência a frequência. Tá? Mas tipicamente, bons isolantes, tá? Os bons isolantes em frequências normais têm sigmas menores do que 10 elevado a menos 6 Siemens por metro. Tá? Então esse número é pequeno. Excelentes isolantes têm condutividades na casa de 10 elevado a menos 13, 10 a menos 12 Siemens por metro. Tá? Então, essa aqui é uma aproximação para dielétricos de poucas perdas. Bom, a gente sabe que o beta e o alfa dão essas quantidades aqui, mas nós precisamos ainda saber outro efeito aqui, que é o efeito da fase no campo magnético, e isso vem da impedância. Então, Z é dado pela raiz quadrada de μ sobre o epsilon complexo. Isso aqui é a raiz quadrada de μ dividido por epsilon, 1 menos I sigma dividido por ômega epsilon. Eu posso escrever isso aqui assim, ó, raiz quadrada de μ sobre epsilon, vezes o inverso desta raiz quadrada, e quando você tem o inverso da raiz quadrada de um número muito pequeno, você pode muito bem escrever isso aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos I sigma sobre ômega epsilon, que é aproximadamente 1 menos I sigma sobre 2 ômega epsilon. Só que se esse número é muito pequeno, outra aproximação possível. 1 menos A elevado a menos 1. Tá? Um número muito pequeno elevado a menos 1. Nosso A agora é esse I sigma sobre 2 ômega epsilon. O módulo de A muito pequeno, isso aqui é aproximadamente 1 mais A. Tá? É aproximadamente 1 mais A. Acho que não sei se está dando para ver aí. 1 mais A. Então aqui nós podemos simplesmente escrever assim, ó, 1 mais I sigma por ômega epsilon vezes 2. Então, 1 mais I sigma dividido por 2 ômega epsilon. Bom, pois bem, então a impedância ela adquire um caráter com parte real e parte imaginária. Tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária da impedância é muito pequena, mas nós podemos escrever isso aqui na forma módulo e fase. Olha só, isso aqui é módulo que eu vou aproximar aproximadamente raiz de μ sobre epsilon, tá? Porque ao módulo eu teria que pegar o quadrado desse mais o quadrado desse, só que esse número é muito pequeno, então ao quadrado ele é menor ainda. Eu estou desprezando correções ao módulo. O módulo é isso aqui e a fase vem a ser E elevado a I arcotangente de sigma dividido por 2 ômega epsilon. O arco cuja tangente vale isso aí. Tá? Mas esse argumento aqui vai tender para um ângulo zero. Né? Se eu olhar no plano complexo, vou ter parte real 1 e parte imaginária muito pequena. Então esse argumento, que é a fase da impedância, θz, é aproximadamente zero. E aí eu vou dizer ainda pior, eu vou dizer o seguinte, ó, aproximadamente raiz quadrada de μ sobre epsilon. Tá? Em bons dielétricos, o campo elétrico E e H
estão quase, né? Quase, aqui ó, eu vou dizer quase aqui entre parênteses, mas como uma boa aproximação em fase. Quase em fase. E isso me permite definir algumas outras coisas. Vejam só. Não quase em fase, note que o alfa ele é dado por quem? Ele é dado por sigma sobre 2 raiz quadrada de μ sobre epsilon. E, portanto, isso aqui é igual, nesta aproximação, sigma impedância do meio dividido por 2. Tá? Essa é a relação que nós temos. Se a condutividade não variar muito na frequência, esse número aí ele é uma constante. Tá? Então, você tem uma atenuação mais ou menos constante na frequência. Não depende muito da frequência. Tá? Na prática, o fato do epsilon variar, tá? Com a frequência, a condutividade também em materiais dielétricos, você pode atingir uma ressonância do material, o comportamento muda. Mas se você tiver numa faixa em que esse cara é bem comportado, quase constante na frequência, impedância também, então esse alfa aqui é, nessa aproximação, quase independente de ômega. Quase independente, ou aproximadamente, vou colocar assim, aproximadamente independente de ômega, da frequência. Bom, algumas outras quantidades que a gente pode especificar aqui. Então, nós estamos, como aproximação, descartando a fase da impedância. Então, nós temos o seguinte, olha, o beta é ômega raiz quadrada de μ epsilon. E isso aqui eu posso escrever assim, ó, como ômega sobre C, onde esse C é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ epsilon. É a velocidade da luz no meio. Na frequência ômega, tá? Isso é importante que se diga. Esse C é função de ômega. Normalmente é uma função de ômega. Então, nós podemos definir uma quantidade aqui. Definição. Índice de refração. Definição geral. Tipicamente se usa a letra N, não confundir com direção de propagação que tem o chapéu. Tá? N, índice de refração do meio. Esse índice de refração de um meio material ele é definido como a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Tá? E isso aqui é, se você escrever isso aqui como lambda 0 F e esse aqui como lambda vezes F, isso aqui é a mesma coisa que lambda 0 sobre lambda. E que é ainda a mesma coisa se você lembrar que lambda 0 é 2π sobre o K do vácuo e o lambda é o 2π sobre o beta do meio, é beta dividido pelo K do vácuo. Então você tem isso. É possível ainda definir um índice de refração totalmente complexo, que é o K do meio dividido pelo K do vácuo, para generalizar essa expressão. Tá? Mas aqui eu vou seguir as linhas que já são conhecidas da ótica, um índice de refração que é definido como uma grandeza pelo menos aproximadamente real, porque o alfa é muito pequeno. Tá? Então, olha só, o que nós temos aqui? Ó? Se nós usarmos a relação entre as velocidades, eu vou ter 1 dividido pela raiz quadrada de μ0 epsilon 0, que é a velocidade da luz no vácuo, vezes o inverso de C, que é a raiz quadrada de μ epsilon. Então, isso aqui vai dar exatamente μ sobre μ0, epsilon sobre epsilon 0, que é igual, portanto, à raiz quadrada do produto dos relativos. Se você quiser usar a definição complexa, aqui vai ser o epsilon complexo relativo, mas aqui a gente está usando o índice de refração real puro. Então, o índice de refração do meio é dado pela raiz quadrada do μ relativo vezes o epsilon relativo. Isso aqui tem validade geral. Vale para qualquer meio material. Tá? Agora, se nós tivermos tipicamente
tipicamente, tá? Vários materiais são assim. Mi relativo aproximadamente 1. Materiais paramagnéticos e diamagnéticos têm correções ao Mi na terceira, quarta, quinta casa decimal, tá? Dá para dizer que é aproximadamente 1. Então, o índice de refração vai ser a raiz quadrada do epsilon relativo. Isso aqui vem da definição da ótica, tá? A luz, ao passar de um meio para outro, muda de velocidade. Como é que se mede o índice de refração? É a razão entre as velocidades. Na verdade, é uma mudança angular que você tem, né? Mas isso aqui é atribuído a... aqui você tem uma incidência com um certo ângulo θ de incidência, você tem um certo ângulo de transmissão. Então, o índice de refração é dado pela uma medida desses ângulos aqui. Eu não vou entrar nisso agora, nesta aula, mas outra forma de definir é a razão entre velocidades. E a razão entre velocidades vem a ser a raiz quadrada do epsilon relativo se o material não tem propriedades magnéticas acentuadas. Eu destaco que nós já usamos essa expressão aqui. Quando nós trabalhamos lá em linha de transmissão, eu cheguei a mencionar que, olha, para calcular a velocidade num guia, tem que pegar, num cabo coaxial, por exemplo, tem que pegar o epsilon relativo do dielétrico que separa os condutores e a velocidade vai ser dada por C do vácuo sobre o índice de refração, né? Porque aqui você pode perceber claramente, né? Você pode inverter essa equação e você vai chegar à conclusão que C é igual a C0 sobre N. E o N é a raiz de epsilon relativo, tá? Então, note que para dielétricos de poucas perdas, tá? Depois que você usa essa definição, tá? Isso aqui não precisa nem do tipicamente, tá? Beta é K0N, onde K0 é 2π sobre o lambda do vácuo, sobre o comprimento do vácuo, tá? É o comprimento de onda no vácuo. Tá? Tipicamente também, como a gente não está usando definições de índice complexo, o N é maior ou igual a 1. N é maior ou igual a 1. Tá? Onde N é maior ou igual a 1. N igual a 1 é o vácuo. É o dielétrico mais ideal que você possa ter. Vácuo. Tá? E aí você tem beta igual a K0. Da mesma forma, a impedância vai ser raiz de Mi sobre o epsilon 0, sobre o epsilon do meio, aproximadamente, né? Porque nós estamos falando desse tipo de meio. Nós vamos ter aqui, então, a impedância do vácuo. Eu posso escrever Mi como Mi0 epsilon relativo, epsilon como epsilon 0 epsilon relativo. A raiz dos zeros é o do vácuo, e eu vou ter, então, vezes a raiz de Mi relativo sobre o epsilon relativo. Se você tiver no tipicamente, tá? Tipicamente, Mi relativo igual a 1, a impedância do meio vai ser dada simplesmente pela impedância do vácuo dividido pelo índice de refração, ou seja, dividido pela raiz do epsilon relativo. Epsilon relativo aqui. Tá? Por outro lado, se você tiver materiais onde o epsilon relativo é perto de 1 e o material tem propriedades magnéticas muito acentuadas, o N vai ser a raiz do Mi relativo e a impedância vai ser a Z0 raiz do Mi relativo. Produto com... É só olhar essa equação aqui. Mas, tipicamente, a maior parte dos materiais, Mi relativo igual a 1. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um campo elétrico, que é dado por E0 elevado a I ômega T menos o beta Z, elevado a menos alfa Z na direção X, no nosso exemplo aqui. O H passa a ser dado como E0 sobre uma impedância que é aproximadamente real, eu não preciso nem calcular nenhuma fase adicional, então o campo está aproximadamente em fase e atenua com alfa. Certo? Alguém pode questionar, tudo bem, o alfa também é muito pequeno.
por que desprezar a parte imaginária da impedância e não desprezar a parte imaginária do K? Eu estou falando isso, né? No fim das contas, estou dizendo o seguinte: K é beta menos I alfa. O alfa é pequenininho nesses dielétricos. Beta é muito maior do que alfa. A impedância também, eu tenho lá raiz quadrada de μ sobre epsilon do material, 1 menos I, ou mais I sigma, dividido por 2 ômega epsilon. Esse cara aqui é muito pequenininho, mas existe. Por que eu vou aproximar esse cara simplesmente pela raiz quadrada de μ sobre o epsilon, que dá a impedância sobre o índice de refração, no caso de um meio tipicamente não magnético? E aí estou desprezando essa fase adicional aqui, que é uma pequena defasagem entre E e H. Por que eu posso fazer isso para o Z e não para o K? A resposta é muito simples. Note que a impedância, se você tomar ela como módulo e fase, esta fase aqui aparece aqui, só que ela é idêntica em todos os pontos do espaço e em todos os instantes do tempo. É uma fase global. Ela não muda. Tá? É um número pequeno mesmo. Agora, a parte do alfa que aparece aqui é multiplicado pela distância. Então, mesmo que o alfa seja pequenininho, depois de muita distância propagada, esse acúmulo que aparece na parte de perdas vai fazer a onda se atenuar. Então, eu não estou jogando fora a atenuação. Tá? Outro detalhe importante, a atenuação depende de quem? Do material ser condutivo. No caso de dielétricos tipicamente μ relativo igual a 1, o alfa vai ser sigma Z0 sobre 2 raiz quadrada do epsilon relativo. Tá? E esta propriedade aqui me diz que se o material não tiver condutividade alguma, não tiver cargas livres, a onda não é atenuada, ela passa incólume pelo meio material. A única coisa que acontece é que a velocidade muda, porque o N poderia ser maior do que 1, então ela vai propagar mais lentamente nesse meio. Né? A velocidade vai ser menor, né? Sendo 1 no vácuo. Né? O N igual a 1 no vácuo. Epsilon relativo igual a 1 no vácuo. Mas, essencialmente, a condutividade, eu já posso ver claramente aqui, condutividade implica perdas. Tá? Um meio sem perdas teria condutividade nula. E é fácil entender, a onda entrou nesse meio, não tem para quem entregar a energia, ela não vai passar. Vai andar mais devagar, porque ela vai ter interações, é claro, com esse meio. É meio difícil de fazer essa análise de primeiros princípios, mas ela vai, de certa maneira, polarizar o meio dielétrico e nesse processo de polarização ela vai ficando mais lenta, mas ela não custa energia para polarizar o meio. Esse seria o meio dielétrico ideal. E aí você teria condutividade nula e, ao mesmo tempo, não atenuação. A única coisa que mudaria seria o índice de refração. Para curtas distâncias, tá? Para alfa vezes z, ou seja, para deltas pequenas, para distâncias pequenas em comparação com o delta, né? Se você tiver o delta de 1 metro e você está analisando o meio material em uma ordem de centímetros, você joga fora mesmo também essa parte aqui. E aí você tem aquilo que é um dielétrico ideal, não tem atenuação, certo? Esse é o dielétrico, de poucas perdas. Bom, caso seguinte é o outro extremo. São os materiais bons condutores. Segundo caso, materiais bons condutores. Nos materiais bons condutores, eu tenho a condição contrária, a do dielétrico, ou seja, isso aqui é muito maior que 1. Isso implica que a condutividade é muito maior e, portanto, a corrente de condução é muito maior do que a corrente de deslocamento. Ou seja, a tangente de perdas é um número muito grande. Tá? Essa é a situação. Então, de novo, o que a gente precisa calcular? O K e a impedância. Tá? O K é ômega raiz quadrada de μ epsilon complexo. O epsilon complexo é epsilon vezes 1 menos I sigma dividido por ômega epsilon. Esse aqui é a raiz quadrada de um dividido pelo outro.
E aqui nós vamos ter isso aqui aproximadamente dado pela seguinte expressão. Agora esse termo domina, eu vou jogar fora a unidade. Ah, eu quero fazer correções, colocar em evidência esse fator e corrigir um pouco mais. Dá para fazer, mas é perda de tempo, tá? Você vai sofrer um monte. Hoje, se você quiser fazer o cálculo 100% exato, coloca os números aqui e extrai essa raiz quadrada usando um computador, tá? Então a aproximação é dizer o seguinte, ó. Isso aqui é ômega raiz quadrada de. Joga fora o 1. Sigma por ômega epsilon vezes epsilon cancela o epsilon e você vai ter menos i sigma ômega, sigma mi dividido por ômega. E que você pode muito bem escrever agora como raiz quadrada de menos i ômega mi sigma. Ok? É isso. Tá? Aqui basta você extrair a raiz quadrada do menos i. E a raiz quadrada do menos i é a raiz quadrada de e elevado a menos i π dividido por 2, que é 90 graus. Né? O menos i é menos 90 graus. Sempre que você tem a raiz quadrada de uma exponencial, qualquer que seja ela, é só dividir o argumento por 2. Então isso aqui tem como raiz quadrada e elevado a menos i π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Então o resultado disso é exatamente 1 menos i sobre raiz de 2. Tá? Então você pode escrever que a constante k, nós já vamos calcular isso aqui também, a constante k é beta menos i alfa, a gente sabe que tem parte real e parte imaginária, mas é a raiz quadrada de ômega mi sigma vezes a raiz de menos i, que é 1 menos i sobre a raiz de 2, o que implica para nós um fator ômega mi sigma sobre 2, né, a raiz quadrada, eu posso jogar para dentro aqui, vezes 1 menos i. Isso implica para um bom condutor a seguinte propriedade, beta igual a alfa. Beta igual a alfa, igual raiz quadrada de ômega mi sigma sobre 2. Certo? E tem que lembrar, a condutividade aqui é muito grande. Tá? Um bom metal, condutividade é da ordem de 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 siemens por metro. Mas, por exemplo, a água salgada, ela tem uma condutividade na ordem de 1 siemens por metro. E dependendo da frequência, tá? 1 dividido por o ômega que você colocou, o epsilon da água, só o fator 1 aqui, dividido por um número muito pequenininho aqui, vai te dar muito maior que 1. A condutividade 1 siemens por metro já pode fazer o material cair nesta aproximação. Então, como é que você sabe se dá para usar as fórmulas da aproximação? Ou seja, como é que você sabe se dá para usar isso aqui? Tem que fazer essa conta aqui, ó. Tem que descobrir isso. Agora, se o beta é igual a alfa num bom condutor, esta condição aqui pode ser trocada alternativamente por beta é 2π sobre lambda, alfa é igual a 1 sobre delta, significa delta é igual a lambda sobre 2π. Então, isso significa o seguinte, que a onda penetra somente uma fração de aproximadamente 1/6 do lambda. Isso significa que a onda é fortemente atenuada em uma distância menor, propagada, né? Propagada menor que 1 lambda. Menor que lambda. Em menos de 1 lambda, já morreu. Então ela não anda dentro do metal. Por quê? Porque ela entrega energia para os elétrons. Ou para as cargas livres que tenha lá. Se for água, por exemplo, salgada do mar, você vai ter a condutividade iônica lá presente. E depois de uma certa frequência, as coisas vão mudando, isso que muda com a frequência. Eu tenho que calcular frequência a frequência. Mas frequências baixas, tipo da ordem de kHz, megahertz, condutividade de 1 siemens por metro na água salgada, você vai ter a atenuação bem forte, bem pronunciada. Né? Algo como faixa de kHz atenua um monte dentro da água salgada. Porque a condutividade iônica já é suficiente. Né? Então, a questão é,
a onda está entregando energia para os portadores de carga, para eles vibrarem, andarem e tudo mais. Tá? Então isso aqui é uma propriedade muito importante. Tá? Nós já vamos nos reportar ao cálculo do Z, da impedância, mas antes eu ainda menciono o seguinte aspecto. Existe uma coisa que é chamada efeito pelicular. Tá? Então veja só, o campo elétrico aqui, ele é dado neste problema por algo assim, ó, E0 na direção, o vetor E, função de Z e T, E0 na direção de X, E elevado a I ômega T menos beta Z, E elevado a menos alfa, que é igual ao beta, mas eu vou escrever alfa Z aqui, tá? E eu posso escrever o alfa, já que o delta é lambda sobre 2π, e o alfa é o inverso desse cara aqui, eu posso escrever assim, ó, menos 2πz sobre lambda, sobre o comprimento de onda. Né? O comprimento de onda tem tirado o fator beta, né? Então veja só, esse aqui é o beta. Beta é 2π sobre lambda. O beta, ele varia com a raiz quadrada da frequência, pelo menos. Então o lambda ele varia muito com a frequência, a velocidade de propagação varia com a frequência. Se você olhar bem, tá, a velocidade de fase num bom metal, enquanto que num bom dielétrico é aproximadamente uma constante, numa região em que as quantidades não variam com a frequência, para um bom metal, né, você tem ômega dividido pelo beta, isso aqui vai dar o quê? Ômega dividido pela raiz quadrada de ômega mi sigma sobre 2. E isso significará aqui raiz quadrada de 2 ômega, se eu não estou fazendo nenhuma besteira aqui, 2 ômega, posso jogar isso para dentro da raiz, 2 ômega dividido por mi sigma. Então a velocidade de propagação num bom metal, ou num bom condutor, satisfazendo aquela condição, ela varia com a raiz quadrada da frequência. Você tem uma dispersão de sinal enorme. Tá? As frequências mais altas andam mais rápido do que as frequências mais baixas. A velocidade de fase, inclusive, iria para zero. Ela nem anda em frequência zero. Mas em frequência zero, veja que a tangente de perdas explode aqui. Então, essencialmente, tá? O que você vai ter num bom metal é que a onda, se você incidir uma radiação, digamos que aqui seja ar e aqui seja o metal, a gente não trabalhou a questão da interface, tá? Mas primeiro que se uma onda incidir daqui para cá, imagine que você tem uma ondulação aqui, ela incide aqui e vai produzir uma onda refletida, fortemente refletida, tipicamente com inversão de fase, tá? Porque é um bom metal, o campo tem que se anular. Desculpa aqui, a minha figura não ficou muito boa, mas ela vai ter uma aqui nesse ponto, né? Ela inverte. Mas digamos assim, você vai ter uma onda refletida. O que eu quero olhar é o que entra para dentro do metal. Entra uma parte pequena, mas o que entra, olha só, ele teria uma função cossenoidal, que seria o lambda dentro do metal, mas não dá nem tempo de ter um ciclo completo, porque muito antes ela é atenuada. Ela, em um delta aqui, que é menor, né, do que o lambda, o fator é igual a lambda sobre 2π, a onda já foi atenuada para dentro do metal. E essa ideia é o chamado efeito pelicular, porque a onda ela fica concentrada numa região da ordem de delta dentro do metal, quando você tenta jogar uma onda para dentro do metal, e essa delta é a pele do metal, é a película, é efeito skin, né? Ou também chamado de skin effect. Você tem uma onda que fica próximo da superfície, logo ela é atenuada. Mais um delta, ela já praticamente foi totalmente extinta. Tá certo? Então, no metal você tem esse efeito pelicular. A onda não consegue andar muito. E outra coisa é uma forte dispersão, né? As ondas que entram no material condutivo, você pode ter nenhum metal, pode ser um material como a ionosfera terrestre, dependendo de qual a frequência você esteja falando, a onda sofre um efeito dispersivo e você tem, inclusive, se não me engano,
um efeito chamado de Whistlers, que é um tipo de assobio que tem, você pode capturar com o rádio sintonizado na banda apropriada, eu não lembro qual é a banda exatamente, em que você capta um tipo de ruído, um tipo de gorjeio que vem justamente do efeito da propagação de ondas dentro da ionosfera, onde é um material para certas frequências bom condutor e a velocidade de propagação ela vai com esta dependência com a raiz quadrada da frequência. Então você recebe as frequências mais altas primeiro e depois as frequências mais baixas, se você tiver algum efeito que produziu um pulso. Então você tem uma medida de um sinal que ela começa com um tom muito mais agudo e vai para um mais grave. Né? Você tem um assobio dentro do detector, né? do que você está usando para detectar, e ele tem essa característica. Né? Então você tem um assobio que vai do mais agudo para o mais grave, né? Porque o agudo chega antes. Ele lá na ionosfera ele tem uma velocidade maior, aí depois na atmosfera, claro, aí ele volta todo mundo a ter velocidade igual, mas é que lá ele já teve o atraso. Bom, mas mais importante é esse efeito pelicular. O campo eletromagnético ele só fica nas imediações da superfície do metal, se você tiver um condutor muito pronunciado, né? Até porque o delta, que é o inverso do alfa, o delta nesse caso é a raiz quadrada de 2 sobre ômega mi sigma. Então, a condutividade num condutor ideal a condutividade vai para infinito e o delta vai para zero. Ou seja, não pode ter campo eletromagnético dentro de um metal ideal, de um condutor ideal. Tá? Bom, aí falta a questão da impedância. Né? A impedância Z é igual a raiz quadrada de μ sobre o epsilon do material. A gente tem que jogar fora o fator 1 aqui. Nós vamos ter do epsilon complexo que extrai a raiz quadrada de menos i, sigma sobre ômega epsilon. Aí note, né, o epsilon vai embora com esse aqui também. E você vai ter raiz quadrada de ômega mi dividido pelo sigma. Esta é a impedância de um bom condutor, dividido pela raiz quadrada de menos i. Bom, esse cara aqui também, se você tiver dúvida, coloca na calculadora ou transforma na forma exponencial, mas isso aqui vai dar simplesmente raiz quadrada de ômega mi sobre sigma 1 mais i dividido por 2. Ou seja, tem uma fase positiva que é de 45 graus. Tá? Então, sobre raiz de 2, desculpa aqui. Né? Então, basicamente, esta quantidade aqui é módulo, né? Módulo, raiz quadrada de ômega mi sobre sigma, e fase, elevado aí 45 graus. A impedância, ela tem uma fase específica. Isso significa que o campo magnético vai vir em atraso. Primeiro chega o campo elétrico, esse campo elétrico produz cargas em movimento, e aí surge, além do campo magnético da onda, um campo secundário produzido pela reação do sistema de cargas, que aí produz um campo magnético de reação. Então você vai ter um atraso no campo magnético de 45 graus. Né? Lembre que essa fase aqui entra menos θz lá na expressão. O H ele aparece assim, ó, E0 sobre a impedância módulo. Então o módulo da impedância está aqui, ó. Esse aqui é o módulo da impedância, essa quantidade aqui é o módulo de Z, E elevado aí ômega T menos beta Z, menos esta fase de 45 graus, e o termo de atenuação que é bastante pronunciado no campo magnético. Tá? Note também, condutor ideal, sigma tendendo a infinito, impedância vai para zero. Tá? É o caso quando você tem incidência de uma onda nessa interface, é o caso lá na linha de transmissão, é um análogo do curto-circuito. A onda chega e reflete invertida em fase. Porque a impedância efetivamente de um bom metal tende a zero. É muito pequena. Né? A condutividade é alta, frequência vezes ômega vezes mi
dependendo da faixa de frequências, o Mi é da ordem de 10 elevado a menos 6. Se você usar uma frequência de megahertz, isso aí dá da ordem de 1. Com o sigma da ordem de 10 elevado a oitava, 10 elevado a sétima, a condutividade vai para 10 a menos 3, 10 a menos 4, tá? Ou 10 a menos 2, que seja, mas é muito menor que a impedância do vácuo. A impedância do vácuo é 377 ohms. É de um material bom condutor, vai ir lá para, vai depender da frequência, naturalmente, tá? Mas vai lá para casa de miliohms, tá? Alguns miliohms, ou menor, dependendo exatamente da frequência, né? Então, é isso. Então, o que nós sabemos, num bom dielétrico, se a distância propagada considerada é menor do que, bem menor do que o delta, você pode até considerar como material ideal. Já num bom condutor, não dá nem tempo da onda andar um lambda, ela já foi extinta praticamente, ela é fortemente atenuada. E a questão toda, ao final, que eu deixo como dica para vocês, eu creio que aqui a gente já discutiu bastante, mas façam a leitura do modelo da permissividade dielétrica, tá? Essa é uma recomendação que eu faço. Procurem aí os modelos para condutividade. O que eu posso afirmar para vocês é que epsilon complexo varia com a frequência, via de regra, então você tem que estimar essa quantidade sigma por ômega epsilon para cada frequência, né? E é possível ter modelos para o epsilon complexo. Então, busquem ver como é que esse cara se comporta com a frequência, tá? Busquem ver essa relação. Tipicamente, você tem uma equação diferencial de segunda ordem que vai dar algo como uma frequência de plasma 1 mais, né, um somatório, tipicamente um somatório de comportamentos assim, frequência de plasma ao quadrado, isso aqui dividido pelo epsilon zero, tá? Frequência de plasma ao quadrado, algo como um ômega zero quadrado menos ômega quadrado. Tá? E aqui você pode ter várias ressonâncias do material. Então, e aqui eu acho que é mais I ômega vezes Ni, que é a frequência de colisões. Tá? Então, a permissividade dielétrica complexa de um meio material varia com a frequência. Daqui você pode expressar isso aqui como parte real, epsilon 1 sobre epsilon 0, mais ou menos I epsilon 2 dividido pelo epsilon 0. Esse epsilon 1 você pode diretamente conectar com o índice de refração real. E esse epsilon 2 aqui você tira a condutividade, né? Se você igualar com a parte imaginária, né, na forma assim, epsilon menos I sigma dividido por ômega, você descobre que a condutividade do material dividido por ômega é o epsilon 2 sobre o epsilon 0. Aqui eu teria que dividir pelo epsilon 0, né? Então, seria isso aqui. E aí você pode perceber que da parte imaginária do epsilon do material, você tira a condutividade. A condutividade é a parte imaginária, é associada à parte imaginária do epsilon complexo. Tá? Mas tipicamente você percebe em materiais que você tem um determinado valor de epsilon, aí quando ele passa por ressonâncias, esses ômega p, j são chamadas de frequências de plasma, e essas ômega 0j são as frequências de ressonância do material, frequências ressonantes, estão associadas às ligações atômicas, etc. Você pode ter um contínuo aqui, então poderia ser uma banda de ressonâncias e tal, mas se você pegar para uma só, o que você percebe é que a parte real, ou seja, o epsilon 1 dividido pelo epsilon 0, começa num certo valor, chegando numa ressonância ele tem uma crescida, depois ele decai e volta para 1, eventualmente, se tiver uma só. E cada vez que você tiver uma transição, passando por uma ressonância do material, a parte imaginária, ela tem um pico aqui. Então, aqui nesta região de pico, em função da frequência, esse pico aqui é associado a absorções. Cada vez que o epsilon tem uma transição,
a parte real tem uma transição, a parte imaginária tem um pico de absorção. Né? Tem um pico que é associado de alguma maneira à absorção. Tá? Eu digo a vocês, façam uma pesquisa, né? Deixo o tópico aqui, se vocês tiverem interesse, relações de Kramers-Kronig. Tem relações, acho que Kramers é com 2M, tá? Kramers-Kronig. Esse cara aqui, acho que é com 2N. Agora não lembro, tá? Dá uma pesquisada e você vai descobrir. Então, essas relações, elas conectam para meios causais a parte real e a parte imaginária do epsilon. Então, conectam o real do epsilon complexo com o imaginário do epsilon complexo, através de certas integrais. Então, tipicamente, se você mede a parte imaginária, que é por absorção, você consegue calcular a parte real, que aí vai te dar uma informação sobre velocidade de fase, etc. E da mesma forma, se você mede a parte real, você poderia tirar quanto absorve. Existe uma relação entre essas coisas. Tá? Então, isso aqui ó, acontece, tá? O pico acontece nessa transição, eu não consegui fazer muito bem, mas isso aqui seria ômega zero, ó, exatamente em ômega zero. Você tem um pico de absorção, tem uma transição na parte real do epsilon. Bom, eu encerro por aqui. Nos vemos na próxima e quem tiver mais interesse pode fazer as devidas leituras desses itens aí. Ok? Até a próxima.